oi, queridos bravadores. Estamos aqui no mais um encontro da natureza. Maranata, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Antes da gente iniciar, vamos fazer a nossa oração como de costume? Feche seus olhos e vamos falar com Deus. Oremos. Querido amado Pai, nos abençoe agora em mais um estudo. Que a gente venha entender a sua palavra e venha colocar em prática em nossas vidas. Nos proteja, isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Isso aí. O título do estudo de hoje é O Mistério da Morte. E aí, vocês acham que a morte é um mistério? Vocês sabem para onde vai depois que a pessoa morre ou qualquer animalzinho? Hoje a gente vai entender um pouquinho sobre isso, sobre a morte. É algo triste que nós não desejamos, mas que acontece, né? E aí eu faço uma pergunta para vocês, se vocês já encontraram carcaça de um animal morto por aí. Eu já vi andando em pasto, na beira de estrada, sempre tem esses animaizinhos mortos, né? E ali você vê a carcaça dele, o osso. E aí, o que vocês sentem com isso também? O mau cheiro, que é muito forte dessa carcaça que se encontra. E aí, vocês sabem o que acontece quando o animal morre? As nossas células precisam de oxigênio, né? E aí, quando a pessoa morre, ou quando o animalzinho morre, as células ficam sem oxigênio. E aí, as bactérias vão transformar os músculos e os órgãos em uma carne podre. E essa carne podre, ela produz mais de 400 compostos químicos e gases. E um deles que causa o cheiro é o enxofre. E ali depois também tem os insetos e os vermes, né, que se alimentam dessa carne. E aí tem o osso, né, que daí o osso ele também volta, né, pro pó da terra e serve como nutriente para a terra também. Na natureza, na verdade é mais rápida, que quem faz a limpeza também dessas carcaças e tal, tem os animais necrófagos, que tem os chacais, as moscas e os abutres, né, que se alimentam desses cadáveres. E no mar, Carol, tem algum animal que também, o que acontece? O osso fica ali boiando ou ele afunda? Para onde vai o osso? E a carne podre dos animais que morrem no mar? Ali no mar também tem alguns tipos de crustáceos e moluscos e vermes marinhos que se alimentam dessa carcaça de animais e ali fazendo a limpeza, né, no mar. Mas agora eu faço uma pergunta para vocês. Vocês sabem o que acontece depois da morte? O que acontece com o animal ou com a pessoa depois que morre? Será que ela vai para algum lugar? Ela vai para o céu? Vai para o inferno? Ou ela volta para o pó da terra? O que vocês sabem sobre esse assunto? A gente vai entender um pouquinho hoje no estudo desse episódio. E aí a gente vai lá para a Bíblia. Lá em Eclesiastes, capítulo 3, o verso 19, que diz assim: Porque o que sucede aos filhos dos homens, sucede aos animais. O mesmo que lhes sucede, como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida, e nenhuma vantagem tem o homem sobre os animais. Então a gente vê aqui que assim como os animais morrem, os homens também morrem, não tem vantagem um sobre o outro. Todos, né, não estão sujeitos à morte. E aí, o que acontece depois da morte? Né? Vamos descobrir na Bíblia também. Então vamos lá para Eclesiastes capítulo 9, do verso 5 ao 10. Vamos ver o verso 5 e aí a gente vai para o 10. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos... Agora vamos lá para Eclesiastes capítulo 9, o verso 5 e o 10, que diz assim: Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória já no esquecimento. O verso 10 diz assim: Tudo quanto te vier a mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças, porque no além para onde tu vais não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Então o que a Bíblia diz aqui? Que o que a gente tiver que fazer, planos, projetos, sonhos, a gente tem que realizar enquanto estamos com vida. Depois que a gente morre, a gente não sabe de nada. Tudo que aconteceu na nossa vida, a gente não vai se lembrar. Porque
tudo já no esquecimento, como a Bíblia fala, né? Então, depois que a pessoa morre, ela não tem consciência de nada. E aí, com que Jesus comparou a morte? A gente vai ver como que Jesus comparou a morte lá em João, capítulo 11, verso 11, que diz assim: Isto dizia e depois lhe acrescentou: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Então aqui, este capítulo 11, ele fala da ressurreição de Lázaro, que era um amigo de Jesus. E ali Jesus ele foi para ressuscitar seu amigo, que já estava morto há 3 dias. E ali Jesus tenta consolar a família falando que Lázaro estava dormindo, sendo que Lázaro já estava fedendo. Mas Jesus comparou a morte como um sono. Então a gente vê aqui, né? E aí, até quando? Se a pessoa morre, ela está dormindo? Então, até quando ela vai continuar dormindo? A Bíblia vai nos responder lá em João, capítulo 5 a 28. Capítulo 5, verso 28. João. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acham no túmulo ouvirão a sua voz e sairão. Então, quando Jesus voltar, as pessoas irão ressuscitar. A gente vai entender mais lá pra frente que vai ter os salvos vivos vão ressuscitar quando Jesus voltar. E os que estão perdidos, né, vão continuar mortos, dormindo, vamos dizer assim. E aí a gente vai entender sobre isso, questão do salvo e perdido lá no estudo lá na frente. Então não perca os próximos episódios, viu? Então, as pessoas irão continuar dormindo até a volta de Jesus. Mas, e aí, por exemplo, alguém da sua família morreu, algum parente do seu amigo, e aí você quer mandar alguma mensagem de consolo para ele. Como que vocês acham que a gente deve mandar essa mensagem para essa pessoa? Ah, descanse em paz, fulano. Você está falando para a pessoa que morreu. Ah, ele foi para o céu, ele está te olhando lá de cima. Será que isso é certo? Porque se a gente lê o que Jesus comparou a morte como um sono, se uma pessoa quando está dormindo, ela está olhando alguma coisa? Ela está vendo alguma coisa? Ela está pensando? E a Bíblia fala, né, que a pessoa não sabe de nada depois que morre. Então, vamos ver o que a Bíblia nos diz. Lá em 1 Tessalonicenses vai nos explicar como que a gente deve consolar essas pessoas que perdem um ente querido e qual deve ser a nossa esperança, né, quando algum parente nosso morre, algum amigo, enfim. Vamos lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, o verso 13 ao 18, que diz assim: Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, o que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com ele entre nuvens, para o encontro no Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essa palavra. Olha que lindo! É muito melhor do que você pensar que a pessoa foi para um lugar e que talvez... Porque assim, vamos dar um exemplo. Se eu estou aqui nessa terra, sofrendo, e se eu vou para o céu direto, o que é melhor? Ou se eu vou para um lugar e fico, sei lá, talvez eu não vou para o céu direto, ou eu fico num lugar esperando para saber se eu vou para o céu ou vou para o inferno. Não é melhor eu ficar num lugar que eu não vou ter sofrimento? Se for assim, era melhor morrer mesmo, né? Do que às vezes tem pessoas que passam por muito sofrimento. Então, aqui há uma esperança muito grande da gente poder encontrar nossos entes queridos,
que é quando Jesus voltar, esses entes queridos vão ressuscitar. Ou seja, eles estão dormindo, né? E aí, depois que Jesus voltar, a gente vai ter a nossa verdadeira vida mesmo, que é uma vida eterna, onde a gente não precisa se preocupar mais com morte, com doença, com nada. E ali a gente vai estar sempre feliz, não vai ter mais choro, nem lágrimas. Vai ser muito bom. E eu quero falar uma curiosidade para vocês sobre a rã da floresta do Alasca. Essa rã, ela suporta invernos longos, onde outros anfíbios não conseguiriam suportar. Porque ela tem um anticongelante. Ai, vamos lá de novo. Você sabia que lá no Alasca tem um tipo de rã chamada rã da floresta, que ela suporta invernos longos que outros anfíbios não conseguiriam suportar? E ali, mas por que ela consegue? Porque ela produz o anticongelante, que daí esse anticongelante, ele congela, né, os seus, vamos dizer assim, congela os seus órgãos vitais, até o seu cérebro e coração, e aí depois ele descongela e aí ela volta a funcionar, os órgãos e o coração e tudo mais. E aí a gente vê aqui que ela volta a viver novamente, ela ressuscita, digamos, né? Então é assim, né, que é a morte. A gente tem que ter esperança de, assim como Jesus foi ressuscitado, assim como Jesus ressuscitou Lázaro, a gente também tem a esperança da gente ser ressuscitado, mesmo que a gente morra, mas a gente temos que nos preparar para encontrar com Jesus, para a gente viver realmente a nossa vida com Jesus, com nossos familiares, onde não há mais morte, não há mais dor, e que você possa ter essa esperança, mesmo que você tenha perdido um ente querido seu, você tem esperança de que vai encontrar ele novamente quando Jesus voltar. Amém? E aí eu quero passar o desafio para vocês. Lá em Mateus 5, a partir do verso 3, ali tem as bem-aventuranças. Uma das bem-aventuranças que fala ali, bem-aventurados que choram porque serão consolados. E olha só, Deus deixou esta bem-aventurança que é feliz, aquele que chora, porque vai ser consolado. E aí eu faço o desafio para vocês decorar uma das bem-aventuranças e gravar um vídeo falando uma delas, tá? Vamos para o momento da minha decisão. Apesar de a gente saber que é o fim, né, quando a pessoa morre, da pessoa aqui nessa terra, a gente não vai ter ela mais por perto, que a gente venha ter esperança e não desesperar e confiar que a gente vai encontrar ela novamente quando Jesus voltar. E assim a gente possa se preparar também para encontrar essa pessoa juntamente com Jesus e irmos para o céu juntos. Que você venha tomar essa decisão, que não é comigo, é com Deus. Que você possa crer nessa promessa maravilhosa de um dia podermos estar todos juntos, num lugar maravilhoso, onde não há mais dor, nem tristeza, e não precisaremos mais sofrer com a perda de alguém. Isso aí. Agora vamos fazer uma oração? Oremos. Querido amantíssimo Deus, obrigado, Senhor, por não ter dado um fim em nossa vida, querido Pai. Que a gente possa acreditar que com o Senhor voltando para nos buscar, a gente possa encontrar nossos entes queridos, abraçá-los e viver uma vida eternamente ao teu lado e ao lado deles, querido Deus. Por favor, nos ajude, que a gente possa fazer a tua vontade. Colocamos nossas vidas em tuas mãos. Isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Isso aí. Espero vocês no próximo encontro. E Maranata. Pode entrar, tá bastante. Pode ir mais. Cheio de comunhão, eu quero ter um coração cheio da tua unção, um coração com coragem pra enfrentar leão. Amor, ódio, inveja, para eles aparecerem, para ter sabedoria, coração mais forte que um diamante, um coração pra derrubar os teus gigantes.